Vamos lá, galera. Aula 3 agora, então, da nossa terceira semana. Começamos, então, hidrostática. Dá para fazer aí dois videozinhos curtos de hidrostática, recapitulando os principais tópicos. Já te adianto o seguinte, UniOeste é onde mais puxa em hidrostática aqui dos vestibulares. Que eu saiba, eles têm, tanto no campus de Foz do Iguaçu, principalmente, projetos com a Itaipu, na área de física. Isso então puxa um pouco mais as questões para hidrostática. É um assunto bem relevante lá para aqueles lados, tá bom? No primeiro vídeo a gente vai falar sobre as grandezas até o princípio de Stevin. No segundo vídeo, Pascal e Arquimedes. De longe, princípio de Arquimedes é o que mais cai em todos os vestibulares. A hidrostática, metade das questões é só de princípio de Arquimedes, onde dá para fazer questões mais legais, envolvendo o empuxo e coisas do tipo. Muito bem. Grandezas principais da hidrostática. Primeiro, massa específica e densidade. Se você olhar as expressões, é massa por volume do mesmo jeito. Massa por volume, mas não é a mesma coisa. Massa específica é relacionada a uma substância. Então a gente tem massa específica da água, massa específica do ferro, massa específica do chumbo. São substâncias. Se eu tiver um corpo oco feito de ferro, a massa específica do ferro não muda. Agora, a densidade é uma propriedade do corpo. Pode ser que um corpo oco de ferro flutue. Um navio é feito de ferro e ele flutua. Ele é um corpo oco de ferro. A massa específica do ferro é bem maior que a massa específica da água, porém a densidade de um navio é menor que a densidade da água, por isso que ele flutua. Se não fosse uma densidade menor, o navio ia afundar. Enche o navio de água, ele afunda. Se tiver algum acidente, um rompimento de casco, ele afunda fácil, porque a densidade dele passa a ser maior que a densidade da água. Então, recapitulando, massa específica e densidade são dados pela mesma expressão, só que um deles é para substância e o outro é para objetos, para corpos. Cuidado com a mudança de unidades. 1 grama por centímetro cúbico, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Isso é importante, hein? Pensando na água, 1 grama por ml. 1 grama por ml. Então, se eu pegar 1 ml, aquela seringa de insulina pequenininha, e encher de água, eu tenho 1 grama. E se eu pegar 1 metro cúbico de água, que é uma caixa d'água grande, 1 metro cúbico, eu vou ter 1000 quilogramas. Então, 1 grama por ml é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? Essa é a primeira grandeza. Segunda grandeza da hidrostática, pressão. A pressão pode ser calculada em sólidos ou líquidos. A equação geral para pressão é força pela área. Pressão indica a concentração da força. Quantos newtons eu tenho por centímetro quadrado, quantos newtons eu tenho por metro quadrado. Aí tem uma infinidade de unidades de pressão. A unidade internacional é essa daqui, ó, Pascal, que significa Newton por metro quadrado. Tá? Pascal, sinônimo de Newton por metro quadrado. Então, num sólido, força pela área. Bom exemplo disso daqui é aquela cama de pregos. Então você pega 500, 600, 1000 pregos e uma pessoa deita em cima e não fura. Porque são 1000 pontas aumentando demais a área. Aumentando a área, reduz a pressão. Reduz a pressão. A força é o peso da pessoa, de qualquer jeito. Reduziu a área, aumenta a pressão. Andar com um sapato de salto num gramado não rola. Andar com um sapato de salto na neve, nem descalço na neve. Na neve você vai ter que usar um esqui, você vai ter que usar uma área muito grande. Então isso daqui é para calcular em sólidos. Em líquidos, a pressão depende da profundidade que você encontra. DGH, densidade do líquido. Normalmente você está trabalhando com água, se você estiver trabalhando com outro líquido, tudo bem, então vai alterar a densidade. Gravidade, essa você não consegue alterar. E aqui, altura da coluna de líquido que tem em cima da sua cabeça, ou seja, a profundidade que você está mergulhando. Pressão depende da profundidade que você está mergulhando, DGH. As unidades de pressão, as mais comuns, nós temos a atmosfera. Uma atmosfera é a pressão na praia, ao nível do mar. Eu estou na praia, estou na areia, se olhar para cima tem uma atmosfera em cima da minha cabeça. Aquilo então nós chamamos de pressão atmosférica 1 atm.
Em Londrina, a gente deve estar aí a 90% da pressão atmosférica, 95%. Não muda tanto assim, apesar da gente estar a 600 metros acima do nível do mar. Nas unidades internacionais, uma atmosfera são 100 mil newtons por metro quadrado. Caramba, é muita coisa. 100 mil newtons dá 10 toneladas. Então, se eu estiver na praia e imaginar uma coluna de ar gigante, são 10 toneladas de ar a cada metro quadrado que nós temos na praia. É ar pra caramba, cara. Essa é a pressão atmosférica. Torricelli, aquele Torricelli da época do Galileu, que nós já fizemos revisão, ele fez uma experiência provando que a atmosfera vale 760 milímetros de mercúrio, numa coluna de mercúrio onde eu faço o vácuo, o mercúrio sobe a 760 milímetros. E se for água, 10,3 metros de coluna de água. Então, se eu fizer vácuo, eu consigo sugar água até 10 metros ao nível do mar. Ó, essa informação é importante, hein? Uma atmosfera vale 10 metros de coluna de água. Rapaz, isso facilita teste, você não tem noção. Então, ó, além de você estar anotando as coisinhas que eu tô falando, anota isso daqui. Um ATM, 10 metros de coluna de água. Quem tem relógio, que é a prova d'água, muitas vezes os relógios, eles passam em ATM. Eles não passam nem em metro. Ah, eu tenho um relógio à prova d'água. 5 ATM, então é 50 metros. 10 ATM, então são 100 metros. Só lembra no seguinte, tá? Se eu tiver 50 metros afundado na água, eu tenho 5 ATMs de pressão da água, mais 1 ATM da própria atmosfera. Não pode esquecer disso. O relógio, a marcação do relógio, ele está considerando só a pressão da água, porque o relógio foi montado na pressão de 1 ATM. Então ele considera a pressão a mais, só da água. Aí, cara, nós temos 3 teoremas. Stevin, Pascal e Arquimedes. Nesse primeiro caso eu vou falar de Stevin, depois na próxima aula eu falo Pascal e Arquimedes. O princípio de Stevin é uma conclusão direta, a conclusão não, é uma consequência direta do DGH, densidade, gravidade e altura, direto. Tá? O que ele diz? Num mesmo líquido, numa mesma profundidade, temos a mesma pressão. Então, se eu estiver dentro da água, não interessa a quantidade de água, interessa a profundidade. Mesma profundidade, mesma pressão. Usamos isso daí para um experimentinho chamado vasos comunicantes. Tá aqui, ó, uma mangueirinha em U, com 2 líquidos. Esses líquidos são immiscíveis, então não dá para você fazer com álcool e água, não vai rolar. O líquido de baixo é mais denso, com certeza ele vai ser mais denso, senão ele ia estar por cima aqui, tá? Então você só tem que tomar esse cuidado, colocar o líquido mais denso primeiro. E um dos líquidos também tem que ter a densidade conhecida. Então vamos supor que esse líquido aqui, o mais denso, a gente conhece. Depois eu jogo menos denso em cima. E traço esse pontilhado preto aqui, ó, chamado de linha isobárica. Por quê? Tá no mesmo líquido, que é o líquido verde, na mesma altura. Então tem a mesma pressão isobárica, mesma pressão. Por isso que eu posso escrever que PA igual a PB. Quem faz pressão no ponto A? No ponto A é o líquido 1. Então vai ficar D1GH1. Quem faz pressão no ponto B? É o líquido 2. D2GH2. Corta G, D1H1 igual a D2H2. É a expressão matemática para vasos comunicantes. Então, vasos comunicantes, o objetivo é calcular a densidade de algum líquido desconhecido. Lembrando que as alturas são medidas a partir da linha isobárica. A partir da linha isobárica. Eu vou fazer agora com vocês a questão 19, uma questão interessante a respeito de pressão. Tem uma outra interessante que é a 20, baseado no princípio de Stevin, da UEL. Pega para fazer, não deixa de fazer ela. Vamos compartilhar a tela aqui e vamos ver, José. Tá aí. No dia 20 de abril, parece meu WhatsApp aqui, né? No dia 20 de abril de 2010, houve uma explosão numa plataforma petrolífera da British Petroleum, no Golfo do México. Sentiu a pronúncia aqui, né? Provocando um vazamento de petróleo que se espalhou pelo litoral. O poço está localizado a 1.500 metros abaixo do nível do mar. Cara, não é fácil mexer
num local que está 1.500 metros abaixo do nível do mar. Não tem mergulhador que chega lá, é só robozinho, cara. O que dificultou os trabalhos de reparação. Suponha que a densidade seja 1,02, a pressão atmosférica 1 vezes 10 a quinta. Ele está querendo qual a pressão na profundidade que se encontra o poço. Qual a afirmativa correta, que fornece quantas vezes essa pressão é múltipla da pressão atmosférica. Ó, pergunta do cara, com base nos dados, qual é a pressão na profundidade que se encontra o poço? Ele quer a pressão total. Ele quer a pressão total. Vou fazer esse teste da maneira mais rápida que você pode imaginar, cara, que é isso que você precisa fazer no dia da tua prova. Nada de ficar fazendo dedução, querendo fazer coisas muito complexas e demoradas. Olha só, a pressão total é 1 atm mais DGH. 1 atm mais DGH. Sendo que o DGH é a pressão aí do líquido. Só que eu acabei de ensinar para vocês, ensinar não, né? Acabei de revisar com vocês. Acho que meu pano tá sujo, manchou tudo o quadro, olha que porcaria. Acabei de revisar com vocês que a cada 10 metros de água, nós temos 1 atm. Então a gente tem 1.500 metros de água. Isso vai dar aproximadamente 150 atms. 150 atms. Sacou? Mais a pressão total é aproximadamente 151 atms. Só que quando eu fiz isso, eu considerei a densidade da água como 1. E a água do mar não tem densidade 1. Vamos dar uma olhada na resposta? Que aí você vai entender. Tá aí. Só que olha os valores que ele me deu. Eles são todos em ordem de grandeza diferente. Eu achei 151. Então é claro que a resposta é a letra C. Não tem nem que ver. São 154. Por que deu essa diferença? Devido à densidade. Ele falou que a densidade da água do mar é 1,02. Então vai aumentar um pouquinho. Não vai dar só os 150 atm de água. Vai dar um pouquinho mais aqui, ó. Sacou? Nessa conta. Mas, cara, não precisa fazer. Principalmente você que vai prestar provas objetivas. Talvez nas somatórias, faça. Talvez não. Nas somatórias, faça DGH. Mas nas objetivas, não precisa. Na UEL não precisa, você viu que na Federal aqui não precisa. Cada 10 metros de coluna de água, 1 atm. E se for água doce, água com densidade 1, não é nem aproximado não, tá? Vai em cima, vai bonitinho mesmo. Pode usar essa proporção tranquilamente. Fechou? Então lembra, faz o 20 que é legalzinho. Na sequência, vou fazer então mais uma aula de princípio de Pascal, princípio de Arquimedes. Aí como que eu percebi que caem nas somatórias? Caem questões somatórias e falsas somatórias. Questões combo. Questão que envolve pressão, envolve Steve, envolve Pascal, envolve Arquimedes. É uma proposta, uma somatória de cada assunto. Então, em uma questão só, ele cobra a hidrostática inteira. É assim que cai nas somatórias. Então, até o próximo vídeo, galera. Já voltamos.